Fala pessoal, bem-vindos a esta nossa revisão definitiva sobre os 6 primeiros títulos do Código de Processo Penal Militar, o famoso CPPM. A ideia dessa nossa análise é destrinchar a lei seca de um jeito que faça sentido e, claro, ajude quem está se preparando a gabaritar as provas de concursos e das academias militares. Vamos decifrar juntos como as bancas adoram cobrar esses temas, beleza? Então, bora lá! O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai passar pela aplicação da lei processual, entender a fundo a Polícia Judiciária Militar e o Inquérito Policial Militar, o nosso conhecido IPM. Depois, vamos fechar com a ação penal militar e as regras essenciais sobre processo, juiz e partes. Começando pelo título 1, a aplicação e a interpretação da Lei Processual Penal Militar. E aqui, a gente já bate de frente com uma regra de ouro absoluta, lá do artigo 2º. No mundo militar, a gente sabe que as ordens precisam ser muito claras, certo? Pois é, com a lei não é diferente. A regra principal, aquela frase que despenca nas provas, é a da interpretação no sentido literal. O código até admite interpretações extensivas ou restritivas em alguns poucos casos, mas a resposta que a banca examinadora quer ver marcada na prova é justamente essa, interpretação literal. Agora presta muita atenção nesse contraste da aplicação espacial da lei, definido no artigo 4º. Porque as bancas adoram fazer pegadinhas com isso. Em tempo de paz, o código vale no território nacional e também alcança navios e aeronaves sob comando militar, não importa em que lugar do mundo eles estejam. Mas em tempo de guerra, o negócio expande. Aí a lei passa a valer também em territórios estrangeiros ocupados militarmente e até em zonas onde operam as nossas forças aliadas. É fundamental ter essa diferença bem fresquinha na memória. Seguindo para o título 2, vamos falar sobre a Polícia Judiciária Militar, focando nas autoridades e na competência. O ponto-chave aqui, lá no artigo 8º, é entender o que exatamente essa polícia faz. O papel dela é super prático, investigativo e executivo, ou seja, apurar a autoria dos crimes militares, juntar aquelas provas iniciais e cumprir as ordens e os mandados de prisão da Justiça Militar. A missão foca de forma implacável em coletar dados e executar as ordens. Simples assim. O artigo 7º traz uma lista de autoridades de alto escalão que exercem essa função, tipo os ministros e os comandantes das forças. Mas, cá entre nós, o pulo do gato para a prova está nas regras de delegação. Olha só, a delegação tem que ser obrigatoriamente para um oficial da ativa e tem uma exigência rigorosíssima para poder instaurar o inquérito. O oficial delegado precisa ter um posto superior ao do investigado. Se isso for impossível, que seja do mesmo posto, mas obrigatoriamente mais antigo. A hierarquia, afinal, é a base de tudo aqui. Entrando agora no título 3, o assunto queridinho das bancas, o Inquérito Policial Militar ou IPM. Esse é, disparado, o tópico de maior rendimento nas provas. O objetivo do IPM é provisório. Ele serve para reunir os elementos mínimos para o Ministério Público poder entrar com a ação penal. Tudo começa formalmente com um documento chamado portaria. Depois disso, o encarregado vai para o local do crime, garante que nada seja alterado, apreende os objetos, ouve todo mundo envolvido e pede as perícias. O desfecho disso tudo é um relatório super detalhado, dizendo claramente se tem indício de crime ou se foi só uma infração disciplinar. É um passo a passo bem metódico. É agora que a gente precisa ligar o alerta, porque os examinadores amam trocar os números dessa fase. Se liga nesses limites. Um investigado preso pode ficar incomunicável por no máximo 3 dias. A detenção sem flagrante durante a investigação pode durar até 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 20. E tem mais detalhes. Via de regra, os depoimentos só acontecem de dia, das 7 da manhã às 6 da tarde. E ninguém pode prestar depoimento por mais de 4 horas seguidas, sem ter uma pausa de pelo menos 30 minutinhos. Guarda esse número para a vida, 20 dias. Esse é o prazo máximo fatal e não prorrogável para o IPM acabar se o investigado estiver preso. E o relógio começa a contar a partir do dia exato em que a ordem de prisão é executada. A lei militar é implacável e não perdoa atrasos quando tem alguém com a liberdade restrita. Por outro lado, se a pessoa estiver solta, o número aplicável é outro, 40 dias. E, diferente da regra anterior, aqui existe uma flexibilidade. A autoridade militar superior pode estender esse prazo de 40 dias por mais 20, caso exista alguma diligência muito importante ou uma perícia que ainda não terminou. Muita atenção agora para não cair na clássica armadilha de prova. O artigo 24 é taxativo. A autoridade militar jamais pode mandar arquivar os autos do inquérito. Nunca. Mesmo que o próprio relatório diga com todas as letras que não houve crime. Esse poder é exclusivo da autoridade judiciária.
Então, se a questão falar que o comandante arquivou o IPM, marca como errada. Na Justiça Militar, o comandante manda na tropa, não no arquivamento de processo penal. Avançando para o título 4, vamos tratar da ação penal militar e de como acontece a promoção da denúncia. A regra aqui é cristalina. A ação penal militar é pública, promovida exclusivamente por meio de denúncia do Ministério Público Militar. E ela carrega o princípio da obrigatoriedade, viu? Tendo a prova do fato criminoso e indício de quem foi o autor, a denúncia tem que ser apresentada. Há apenas algumas raríssimas exceções em crimes bem específicos que dependem de uma requisição do governo. Aí vem uma pergunta que confunde muita gente na hora do nervosismo da prova. Depois que a promotoria decide oferecer a denúncia, será que o Ministério Público pode simplesmente voltar atrás e desistir da ação penal? A resposta é um enfático não, de jeito nenhum. O artigo 32 corta essa possibilidade pela raiz. Apresentada a denúncia, o Ministério Público está terminantemente proibido de desistir. O processo tem que seguir o seu caminho inexorável até o juiz dar a palavra final. E para fechar nossa análise de hoje, chegamos aos títulos 5 e 6 para entender a dinâmica do processo, do juiz e das partes no tribunal. O artigo 35 desenha o ciclo de vida absoluto do processo penal militar. É um caminho com marcos muito exatos. O processo não começa quando a denúncia é feita, mas sim no momento em que o juiz recebe essa denúncia. Ele se efetiva de verdade só quando o acusado é citado para se defender. E atinge o fim, ou seja, extingue-se, quando a sentença transita em julgado, quando não cabe mais nenhum tipo de recurso. Dentro do tribunal, cada um no seu quadrado. Há uma clara separação de papéis. De um lado, temos o Ministério Público, que atua de forma independente, acusando em nome da sociedade e fiscalizando o cumprimento da lei. Do outro lado, o juiz, ou os Conselhos de Justiça Militar. Eles detêm a exclusividade do poder de jurisdição, que é o poder de decidir e aplicar a lei ao caso concreto em nome do Estado. E para a gente flechar o estudo das partes processuais, segura mais essa dica de ouro contra pegadinhas. Lembra que acabamos de ver que o Ministério Público não pode desistir da ação? Bom, isso não significa que ele não possa pedir a absolvição no final do processo. O parágrafo único do artigo 54 garante que, como o promotor também é fiscal da lei, se ele analisar os fatos e perceber que o acusado é inocente, ele pode sim dar parecer requerendo a absolvição. Não confunda desistir com pedir absolvição. Chegamos ao fim dessa nossa primeira imersão na estrutura do CPPM. É muito detalhe, né? Mas a clareza sobre quem pode ou não arquivar inquérito, a firmeza ao lembrar os prazos cravados de 20 e 40 dias e o domínio das restrições de competência são exatamente os diferenciais que separam quem é aprovado de quem fica pelo caminho. Fica o convite à reflexão. Como você vai usar o domínio dessas regras rígidas e exceções para garantir a sua aprovação? Um excelente estudo para todos e até a nossa próxima análise.